Gravando. Bom dia, alunos do curso de especialização em Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade. Estou aqui para falar sobre a disciplina Mediações de Conflito em Processo de Formação. Pois bem, essa disciplina tem um fio condutor na minha concepção. Qual seria o fio condutor? Pensar uma unidade em teoria e prática na questão de uma posição em relação a uma prática de não violência e uma teoria de não violência. Portanto, compreendo a mediação de conflito como uma postura política e não uma neutralidade. Então esse seria o fio de condutor para pensar essa questão principal do curso. E aí seria interessante que cada um de vocês, participantes desse curso, fizesse uma reflexão sobre a sua própria vida pessoal e experiência profissional. Então, esse curso pode ser compreendido como um processo de pesquisa sobre a formação que faz uma interface com as referidas mediações de conflitos que vocês possam ter na experiência profissional ou de vida. Cada um possui uma riqueza de experiência nesse campo que deve ser utilizada para pensar e escrever os referidos trabalhos da disciplina. Para tanto, eu coloco uma proposta de curso, apenas uma proposta para ser seguida como um lugar de reflexão. O primeiro texto do Pedro Jacobi, Poder Local, Políticas Sociais e Sustentabilidade, é uma implicância da parte do professor. Qual seja, o conceito de sustentabilidade. Peço que vocês então tenham atenção sobre esse conceito como uma palavra-chave dessa disciplina, ou seja, possam recuperar a questão da sustentabilidade na radicalidade, para pensar em outras esferas do pensamento. Passado a leitura desse texto e tendo aprendido o conceito de sustentabilidade como um conceito-chave, coloco à disposição de vocês um vídeo que trata da questão do estudo sobre a paz e conflito. Aí começamos a aproximar diretamente sobre a questão de uma prática de não violência. É um vídeo extremamente interessante, onde o autor do vídeo desenvolve uma tese sobre a questão da energia positiva ou energia negativa nas mediações de conflitos nos grupos. Gostaria que vocês pensassem essa questão e pudessem desenvolver alguma reflexão própria sobre isso. E diria até mais, que aqui a gente pode ter fazer uma interface direta no campo educacional. Ou seja, seria possível mesmo uma prática, uma teoria de não violência? Para tanto, eu cito um pequeno trechinho do Freud, que está no Mal-Estar da Civilização, que ele diz o seguinte, sobre a questão do sujeito na civilização, né? O elemento de verdade por trás disso tudo, o elemento que as pessoas estão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é para eles não apenas um ajudante potencial ou objeto sexual, mas também alguém que ostenta satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar a sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Isso está em Freud. Quer dizer, como é que a gente pode pensar a questão do sujeito, uma prática de teoria de não violência, compreendendo a mediações de conflito como uma postura política, tendo a compreensão que o sujeito é esse sujeito. Quer dizer, é difícil pensar o campo das relações humanas tendo o outro como inferno. Portanto, como a gente pode realmente radicalizar
o conceito do curso e compreendê-lo ao ponto de poder fazer a especialização em tecnologias de formação de professores e sociedade, levando em consideração essas questões. Então, tendo feito essa trama do conceito, coloco um outro texto que vai definindo mais a questão do curso, que é o controle social e mediações de conflitos, as delegacias da mulher e a violência. Esse trabalho, esse artigo, discute a questão da função social da polícia e da justiça para além da repressão e a criminalidade, problematizando, por um lado, os limites das ações penais e, por outro, aplicando o instrumento jurídico de mediação de conflitos em espaços policiais voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Quer dizer, foi uma escolha, um recorte específico para a gente fazer uma experiência do pensamento, uma experiência da teoria e da prática para analisar essa questão de mediações de conflito. Gostaria que vocês fossem se dedicando a esse pensamento. Depois tem um outro texto, o penúltimo texto, que é Violência na Escola, Conflitualidade Social e Ações Civilizatórias. Aí já é um recorte específico ligado às questões a qual eu venho trabalhando, que é discutir o espaço escolar, a unidade escolar, E aí a questão da mediação de conflito entra aqui com uma seguinte pegada, O reconhecimento da violência do espaço escolar como um enclausuramento do gesto e da palavra. Portanto, como a gente pode pensar a não violência, uma cultura da paz, onde a própria unidade escolar não possibilita a descarga das pulsões, ou seja, o sujeito ele é contido na expressão da palavra e do gesto. Onde ele vai poder sublimar? Se na escola ele não consegue se fazer expressar. Quer dizer, então é uma problematização para pensar a questão da unidade escolar e esse território, e como as mediações de conflito podem permear essas questões. Por último, é um texto mais específico, também pensando na questão da unidade escolar, que é sobre resoluções de conflitos e assembleias escolares, ou seja, é uma proposição teórica e prática de como trabalhar esse espaço a partir da crítica do texto anterior, Então, entender o espaço diálogo que pode se constituir em importante estratégia para o trabalho como resolução de conflito dentro da escola, quer dizer, as assembleias, além de contribuírem para a construção de valores de democracia e cidadania por parte do membro que dela participam. Então, qual é a tese do curso? A tese do curso é o seguinte: a questão objetiva está dada, A sociedade é uma sociedade que tem como um modelo básico de funcionamento o acúmulo do capital, e uma pouca distribuição do capital, Então já está dada uma questão muito preocupante na questão de uma sociedade para uma cultura da paz. Já há um conflito estabelecido pelo próprio modelo econômico do capitalismo mundial integrado. E aí, já que as condições objetivas são essas, o que nós podemos fazer? Pensar as condições subjetivas. Como é que a gente pode alterar a relação do sujeito com esse mundo de desigualdade, de conflitos, de interesses, para uma cultura da paz? E pensando a mediação de conflito como uma possibilidade de alavancar essas questões. Então está feita uma proposta de reflexão para vocês que estão fazendo o curso e para nós que também estamos inseridos nesse curso como pessoas que estão refletindo e analisando e querendo contribuir intelectualmente e praticamente para algum viés possível de sociedade emancipatória, é um caminho. E desejo para todos, então, um bom curso e espero poder consolidar uma atitude diferenciada nas questões de mediações de conflito no campo das tecnologias, formação de professores e sociedade. Aproveito o momento também, já que estamos encerrando esse Fala Professor, na disciplina,
para convidá-los a participar do 4º simpósio de tecnologias que vai ocorrer aqui na unidade da Unifei, em novembro, dia 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2014, e que vocês possam apresentar trabalhos, inclusive, fazendo desse espaço uma experiência do pensamento e uma reflexão das suas práticas. Muito obrigado pela atenção e um bom curso.